Olá! Hoje eu vim falar sobre catarses e crenças limitantes, né? Como eu já disse em outro vídeo, eu ainda não sou ressonante, né? Acabei de fazer o pedido da minha ressonância harmônica no site do professor, no e-mail do professor, mas já ando tendo algumas catarses assim na minha vida só com as palestras. Então hoje eu vim aqui relatar um pouco sobre o que está acontecendo neste momento, né? Sobre crenças limitantes que eu achava que eu já não tinha mais na minha vida, mas que ainda estavam ou estão vindo, né, saindo de dentro de mim e tem me feito pensar muito. E como eu disse, né, ainda não é pela ressonância, é só pelas palestras. Eu tenho consumido muito conteúdo do professor. Tenho visto todas as palestras, tenho visto palestras extras. Então estou mesmo ali na ativa vendo tudo aquilo que o professor traz pra gente com muita dedicação, né? E com todo o amor que ele tem por nós. Ele tá sempre ali trazendo conteúdos novos, mas os antigos ainda são muito bons. Então eu ando assim tendo, eu acho que o maior problema em toda a minha vida de crenças foi na área financeira. Eu acho que isso muita gente, né, deve ter esse problema com a área financeira, então é onde a catarse, onde as resistências da gente mais ficam, né, nas áreas que a gente tem mais dificuldades. Como eu estou consumindo todos esses conteúdos do professor, eu já não me sentia mais bem no emprego, nos serviços que eu estava fazendo, né? Eu já achava que aquilo já não era mais para mim. Eu penso assim, como eu posso estudar tanto, aprender tanto, tentar evoluir e não saio do lugar em relação a empregos, a trabalhos, né? Tô sempre fazendo coisas que eu acho que é aquilo só que dá para eu fazer. E nesse meu último trabalho começou a pegar muito essa parte em mim, sabe? Aquilo me incomodava muito, incomodava tanto que eu falei, não, eu não posso continuar assim. Não posso, se eu continuar aqui, eu não vou prosperar. Se eu continuar do jeito que eu tô, eu não vou ir pra frente. Não é isso que eu tô aprendendo. Não, eu sou capaz, eu posso ir além disso, né? Então, acabou o meu contrato e eu falei que eu não ia mais fazer aquele trabalho. E no momento estava sem trabalho, né? Estou sem o trabalho. Só que bate aquele fundo de preocupação, né? Porque a gente tem que viver, a gente tem contas, tem filhos, tem casa. Então a preocupação pega, né? Mas a gente tenta confiar que tudo vai ficar bem, que as coisas vão se resolver, que vai aparecer novas oportunidades e tudo. Se fosse outra hora, sem ter todo esse conteúdo que eu tenho hoje, sem ter sem ter toda essa mentalidade que a gente está tentando evoluir, hoje eu já estaria mais desesperada. Mas com o estudo, né, então eu tô tentando gerir melhor isso na minha vida. Mas ainda assim a gente tem aquela falsa sensação de que a gente sabe controlar as coisas, mas ainda não sabe, né? E nesses momentos, tudo, a gente fica um pouco preocupada, né? Eu fico preocupada que como que eu vou, né? Quando acabar meu dinheiro, como que eu vou fazer com as minhas coisas, com as minhas contas, tudo. E até que vai e passa. A gente faz uma meditação, se conecta com Deus, ou faz um exercício de respiração e as coisas vão melhorando. Só que né, hoje, nesse dia, eu recebi uma carta do setor financeiro, né, do estado, da cidade onde eu moro, com algumas notícias que não foram boas para mim, né, que aquilo me afetou muito, me deixou muito, 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 muito mesmo triste, né. Falei, nossa, por que tudo isso está acontecendo comigo? O que eu tô fazendo de errado? Deus, eu tô estudando, eu tô tentando evoluir. E as coisas às vezes parecem que sobe aquele turbilhão de coisas, assim, de acontecimentos que vão deixando a gente desesperada, né? Que se você não tiver um bom autocontrole, você se desespera. Então eu comecei a pensar nisso. Falei, não é possível que eu tô tentando evoluir, que eu tô tentando ir pra frente, que eu tô tentando ser uma pessoa melhor, que eu estou tentando prosperar, que isso é possível para todo mundo. Quais são? Eu tenho tantas crenças assim que não me deixa ir para frente, que eu tô sempre nadando, nadando, nadando e de repente eu tô no mesmo lugar. Isso não pode acontecer comigo mais. Eu tô tentando ser uma pessoa diferente, eu tô tentando mudar meus paradigmas, mudar as minhas crenças, mudar a minha mente. O que eu tô fazendo de errado? Isso é alguma coisa que eu tô fazendo de errado. Porque o professor disse que as catarses nada mais é do que ela vem no setor em que a gente tem mais resistências, né? Então pega mais forte nessa parte. Se você tem muito problema com relacionamentos,
É nessa parte que as suas reações, né? Que a catarse vai vir e vai colocar em evidência o que você mais tem problema. Tô dizendo que a gente tem problema em outras áreas, mas é nas áreas que afeta mais o nosso emocional. E a minha, ultimamente, tenho percebido que tem sido o setor financeiro, na parte do dinheiro, da prosperidade. E eu fiquei muito chateada com aquela carta que eu recebi, porque a gente tenta levar a vida de uma forma correta, né? Fazendo tudo certo. E eu comecei, né, a falar com Deus, com o meu superior, com a minha centelha, com alguém que estava aí com meus GPS, como diz o professor. E aquilo começou a me dar um mal-estar, né? E eu tenho aqui em casa um baralho, White, acho que é White Rider White, alguma coisa assim, que eu comprei, ainda tô aprendendo a utilizar ele, que isso também é novo pra mim, porque até um certo tempo eu jamais compraria uma coisa dessa, mas comprei lá e tô tentando, né, ler algumas cartas. E tirando algumas cartas, saiu que eu tinha que ter resistência, autocontrole, que eu tinha que tomar decisões, e também saiu uma carta no final que falava sobre crianças, que eu tinha que ir de encontro com a minha criança interior, né? Que eu tinha que ter um encontro com a minha criança interior. E eu fiquei pensando nisso, falei, mas como assim, gente? Eu tenho que esquecer o passado, eu tenho que tomar decisões, né? Eu ainda leio as cartas com ajuda no manual, tudo, mas eu tô tentando interpretar elas, né? Entro em alguns cursos online para ver se eu consigo fazer essas interpretações. Então fiquei ali pensando no que eu estava fazendo de errado, o que eu tinha que curar dentro de mim que eu não estava entendendo. E nesse momento me deu assim, uma sensação não é tristeza, mas foi me dando uma coisa, uma agonia, uma coisa muito estranha. E eu chorei muito, eu chorei. Eu falava, não posso continuar dessa forma. Eu não consigo mais viver desse jeito, eu não quero mais estar tão dependente do sistema desse jeito. Eu quero fazer a minha vida, eu quero ter minha prosperidade, eu quero ter um pouco de tranquilidade. Não posso mais viver desse jeito. O que eu estou errando? Onde eu estou errando, gente? Eu preciso entender onde eu estou errando. Eu tenho que consertar isso, eu tenho que fazer as coisas dar certo. E eu chorei muito, muito, muito mesmo. Gente, foi a pior catarse que eu tive em todo esse meu caminho de autoconhecimento. E ainda, como eu disse, não é nem a ressonância. Eu não pedi a ressonância ainda. Eu não recebi ela ainda. Eu fiz o pedido, mas ainda não recebi. Eu estou tendo tudo isso só com as palestras, só com o consumo que eu estou tendo do aprendizado com o professor Hélio. E mais algumas outras coisas que eu leio, né? Que eu tenho vários livros. Inclusive, eu sou uma pessoa que lê 3, 4 livros de uma vez. Eu não consigo ler um só. Eu começo um hoje, amanhã eu vou para outro, depois eu volto nesse, depois eu vou para aquele. Então, eu estou sempre lendo alguma coisa, só que eu não consigo ler um só. A não ser que o livro seja muito, muito interessante, eu acabo ele no mesmo dia. Mas, fora isso, eu leio vários ao mesmo tempo. Então, eu tô consumindo tudo isso e tô desse jeito. Eu chorei muito, gente. Acho que foi o choro mais sincero que eu tive na minha vida, sabe? Mas só que não é aquele choro de tristeza, é como se fosse um choro de alguma coisa limpando dentro de mim, sabe? Eu precisava tirar isso dentro de mim. E eu fiquei com aquelas cartas na cabeça, tipo, o que eu tenho que resgatar na minha memória? Por que eu tenho que ter esse conhecimento com a minha criança interior? O que eu tô fazendo de errado? Eu preciso descobrir isso. E nesse momento eu deitei, eu tava assim, sentada no chão, me deitei assim no chão e fiquei ali pensando, e as lágrimas vinham e eu chorava. Eu pedia para Deus, para minha centelha, para alguém falar comigo da forma mais sincera que eu tinha no meu coração. Porque aquilo já tava me deixando agoniada e eu não quero mais sentir isso. Então eu fui puxando na minha memória, e de repente eu me vi numa cena quando eu era muito pequena. É até um pouco difícil de falar sobre isso, sabe? Porque eu não sabia que isso ainda estava dentro do meu coração. Eu não sabia que isso fazia parte da minha vida. Porque a gente se acha tão forte, né? Eu já sou adulta, eu já cresci, eu sou mãe, eu já tenho mais de 40 anos, então eu já deixei tudo isso para trás. Mas não, e naquele momento eu lembrei dessa cena. É uma coisa que fazia muito tempo, ou quase nunca. Acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu ali deitada no chão, chorando muito, eu me lembrei de uma vez que eu acho que eu
Eu já devia ter 10 anos, porque foi logo que eu perdi meu pai, acho. Eu tinha 10 anos e eu ia pra escola, né? E eu não tinha lá, nós não tínhamos lá muitas condições em casa. Ou melhor, nós não tínhamos condições nenhuma em casa. A minha mãe tinha acabado de ficar viúva, ela era empregada doméstica e tinha 5 filhos, né? Pra criar. Então a gente não tinha condições e eu ia pra escola com um caderno e um lápis de escrever. E eu lembro que naquele tempo a gente estava começando a ter artes na escola, né? Então a gente precisava de um caderno de desenho, a gente precisava de lápis de cores, né? E eu não tinha nada disso. Eu tinha simplesmente um caderno para escrever e um lápis. Era o que eu ia para a escola todos os dias. E quem não tinha condições de ter um lápis de cor, na escola tinha uma caixa com todo um recebimento de pessoas que davam restos. Era resto mesmo, porque eram uns lápis muito pequenininho assim, sabe? Que ficava dentro da caixa, umas canetinhas de colorir também, que já nem tinham mais cores. Então a professora sempre que via que tinha um aluno ou outro que não tinha condições, ia lá, pegava aquela caixa e colocava na mesa. E eu lembro de ter pego uma canetinha para poder fazer um desenho, né, que era um trabalho para entrega. Eu era muito pequena, gente. E a caneta não estava falhando, sabe? A canetinha já quase não tinha cor, porque aquilo era doado. E eu lembro de ter passado o dedo na boca, assim, e passado na caneta, né, pra caneta fazer mais cor, porque não tava pintando, não tava fazendo nada aquilo. E um dos meus colegas viu eu fazendo isso. Pra quê? Foi um alarde na sala, né, que eu tava pintando meu desenho com cuspe, que eu não tinha dinheiro para comprar uma caneta, e eu fiquei assim tão triste, sabe? Porque tem crianças que realmente são cruéis, sabe? Eu não sei se elas aprendem isso em casa ou se já é delas. Mas eu fiquei ali tão acuadinha no meu canto, sabe? Triste, porque ele ria e apontava pra mim, dizendo que eu tava pintando o meu desenho com cuspe, que eu era pobre, que eu era isso, que eu era... Ele falou algumas coisas pra mim. A professora repreendeu ele sentou, mas sempre lembrava disso, ria, tudo. E passado, acho que uma semana, tudo, né? Eu lembrei que eu ia ter que ter a aula de novo com a professora, tudo. E eu falei pra minha mãe que eu precisava de uma caixa de lápis, né? Que eu não podia ir pra escola sem o lápis. E ela falou pra mim, olha, não tenho dinheiro. A gente não tem dinheiro, a gente não pode comprar lápis de cor. Eu nunca tinha me rebelado contra minha mãe, sabe? Eu nunca pedia nada pra minha mãe. Eu sabia que ela não tinha condições. Eu era uma criança que tinha ciência de que ela não tinha condições. Mas aquele dia eu tava tão chateada, eu tava tão desesperada, com medo das pessoas fazerem chacota de mim de novo na escola, que eu fiquei no portão. Veio claramente assim na minha cabeça, eu na frente de casa, num portão. Nós tínhamos uma cerca toda de madeira e nós morávamos mesmo numa casa de madeira, um barraco, como se dizia, né? E ela na porta parada e eu pro lado de fora já do portão. Eu chorava desesperada, eu implorava pra ela que eu queria uma caixinha de lápis de cor. E eu lembro que existia naquele tempo, acho que 1990, 91 mais ou menos, uma caixa de lápis de cor que ela era pequenininha, parecia que era meio lápis, sabe? Vinham 6 cores, só que ele era pequeno, ele não era um lápis inteiro. E aquela caixa era mais baratinha, né? Eu dizia assim pra ela, mãe, compre aquela, mãe, que é pequena, que só vem meio lápis, compra daquela, eu quero levar na escola. Eu não posso ir sem o lápis, hoje tem aula de arte e as pessoas vão rir de mim. E ela falava, vai pra escola, Tatiana, eu não tenho dinheiro para comprar lápis para você. Nós não temos dinheiro, vai pra escola com o que você tem. Você tem que saber que é só isso que você tem, pronto. E eu chorava, eu falava, eu não vou hoje, eu não vou, eu não vou. Eles vão rir de mim, hoje é aula de artes, eu não tenho lápis, eu não tenho nada, eu só tenho um lápis para escrever, eu não vou, eu não vou. E ela pedia, vai minha filha para a escola, tá no horário da escola, você tem que estudar. Porque eu sei que aquilo também não era confortável para ela, sabe? Não era porque ela queria que ela não comprava uma caixa de lápis, é porque realmente ela não tinha. Então, por vezes, a gente comia ali nosso arroz e nosso feijão e ela realmente não tinha o dinheiro para comprar isso para mim. Mas aquilo ficou tão gravado na minha alma, sabe? Que eu já não me lembrava mais, eu achei que eu tivesse esquecido isso. E eu ali, no meu momento, né, de choro, tentando lembrar o que tinha acontecido na minha vida, por que eu era tão limitada assim com questões financeiras,
Por que que a gente não consegue avançar? Por que que a gente não consegue sair do lugar? Me veio essa lembrança, assim, subiu essa lembrança na minha alma. E realmente eu nunca tinha pensado nisso. Acho que eu não tinha pensado nessa parte da minha vida. Eu tenho na minha memória alguma coisa que é muito importante para mim, que é uma vez que nós comprávamos em casa roupas só no final do ano, né? Minha mãe tinha 5 filhos, como eu já disse, então a roupa era só perto do Natal, quando eu recebia 13º. E eu me lembro que ela comprou para mim um vestido rosa, cheio de bolinhas brancas, que era o que eu queria. E uma sandália, as sandálias eram de plástico, né, naquele tempo. Não era nem melissa, era um outro tipo de sandália. Rosa. Pois eu, quando recebi aquela roupa, eu meti aquela roupa no corpo, coloquei a roupa no corpo, o sapato, e eu acho que eu passei uns 2 dias dormindo com aquela roupa. Eu dormia e acordava com a roupa e com o sapato. Teve uma noite que eu dormi até com a sandália de plástico, eu dormi. Então isso sempre eu tava lembrando, mas não me incomodava tanto, porque aquele dia foi um dia feliz para mim. Foi um dia que ela conseguiu comprar uma roupa e um sapato, e eu fiquei tão feliz que eu passei ali alguns dias com aquela roupa. Mas essa lembrança da escola, que eu precisava de um lápis de cor, que eu precisava de um caderno de desenho, mesmo que fosse pequeno, eu não estava pedindo coisas extraordinárias, eu estava pedindo um caderno pequeno e 6 lápis, meio lápis, né? Como eu dizia, era meio lápis. E ela não tinha o dinheiro e ela me implorava para ir para a escola. E eu sei que aquilo, hoje, puxando na minha memória, eu sei que aquilo também não foi confortável para ela. E nesse episódio passou o pai de uma amiga minha, né? De uma conhecida que morava ali na rua, e viu eu chorando desesperadamente, daquele jeito ali, e perguntou o que estava acontecendo. E eu contei para ele. Falei, olha, eu preciso de lápis, né? Porque na escola, do jeito que eu consegui falar, porque eu estava inconsolável. E minha mãe também explicou para ele, assim, ele falou, vamos ali comigo na vendinha. Tinha uma vendinha próxima de casa. Se tiver o lápis lá, eu compro pra você. Eu também hoje não tenho muito dinheiro, mas se tiver lá, eu compro pra você. Eu acho que ele ficou tão comovido com o meu choro, porque eu estava desesperada. E eu fui com ele, né, na venda, tudo. Chegou lá, ele perguntou pra senhora se tinha a caixa do lápis. Ela falou, eu até vendi esses tempos, mas acabou, já não tem mais. Toda a alegria que tinha vindo foi embora do mesmo jeito. E eu voltei pra trás e chorei muito, chorei muito. Eu não me lembro se eu fui na escola aquele dia, se eu não fui na escola aquele dia. Eu só sei que eu era muito pequena e eu não me lembrava que isso estava tão guardado dentro do meu coração. Então, acredito que isso tudo seja para limpar a minha alma, né? E quando eu me lembrei desse episódio, quando eu tava ali chorando muito e lembrando desse fato, eu senti mesmo aquela angústia que eu senti naquele momento. O professor sempre fala isso, volta naquele momento. É como se você estivesse revivendo ele. Não é passado. É como se você estivesse mesmo assim daquilo. Então, para mim, era como se eu estivesse lá. Eu estava sentindo a angústia que eu, pequena, estava sentindo. E eu falava dentro de mim assim, não, Tatiana, tá tudo bem, para de chorar. Tá tudo bem, isso já passou. Você vai ficar bem, né? A gente passa por algumas dificuldades, mas você vai ficar bem. Hoje você não tem, mas amanhã você vai ter. Como se eu fosse um adulto e estivesse falando com eu, pequena. Eu falava, eu dizia, chorando, olha, não chora, vem aqui, vamos conversar. As coisas vão melhorar, você vai ficar melhor do que isto. Não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim. Então não precisa chorar. Amanhã a gente compra, hoje não tem, amanhã a gente compra. E eu fui falando isso pra mim, sabe? Fui tentando me acalmar porque eu estava realmente, sabe? Sentindo aquela angústia que eu senti quando eu era pequena, quando eu tinha 10 anos. Aquilo me deixou assim, falei, como que eu pude guardar isso no meu coração tanto tempo? Uma memória que pra mim foi assim, você é pobre, você não tem. Tipo, é isso e acabou, é assim, você nasceu pobre, você não tem um lápis de cor e você vai ter que ir pra escola e ver os seus amigos fazendo chacota com você. Então, é isso que vai enraizando na nossa mente, né? E eu não sabia que isso estava tão dentro do meu subconsciente ainda. Como eu disse, eu tinha algumas coisas que eu achava que eram momentos felizes, mas que não me incomodavam. E eu fui me recompondo, né? Eu falei comigo quando eu era pequena e eu fui me recompondo, eu respirei. E logo eu já fui parando de chorar e agradeci por tudo que eu já estava vivendo de bom na minha vida, né? Que eu sei que eu tive muitos momentos ruins quando eu era pequena, mas as coisas foram melhorando, né? Hoje eu tenho alguns problemas, mas não são iguais
aos problemas que eu tinha quando eu era pequena, e que eu posso sim prosperar, que eu posso melhorar, que eu não fiz errado em sair de um emprego que estava me fazendo mal, que as coisas vão ficar bem. Então eu só deixei esse relato aqui hoje para eu também me lembrar que a gente pode melhorar todos os dias, que nós temos muitas crenças enraizadas no nosso subconsciente, não são poucas. A gente tem que estar sempre limpando, sempre estudando. Eu ainda não sou ressonante, eu já estou passando por essas catarses, por essas resistências na minha vida. E eu não sei como vai ser depois da ressonância, porque eu já mandei o meu pedido, eu só estou esperando a resposta. É mesmo de coração que eu posso melhorar, que eu vou melhorar, que todos nós que estamos nesse caminho do autoconhecimento vamos melhorar, que todos nós temos nossas sombras, nossos demônios, né, dentro da gente, mas que isso só vem à tona para a gente poder jogar para fora e limpar e acreditar que tudo pode melhorar. Então é isso, pessoal, eu acho que alguém já passou por algo parecido, assim, né? Que a gente guarda muito bem guardado no nosso subconsciente, mas que eles estão lá. Eles estão lá, a gente acha que não, mas está. E eu tô limpando isto, e essa foi a pior mesmo da minha vida, porque eu senti toda a minha angústia que eu senti naquele momento, enquanto eu era criança. E que eu estou no caminho certo, que eu estou melhorando e que a gente pode sim evoluir, que todas as nossas crenças do passado não tem por que ser as nossas crenças de hoje. Então é isso, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu precisava falar um pouco sobre isso, né? E mesmo que seja para ajudar outra pessoa, ou que seja para me ajudar mesmo, né? Quando eu precisar voltar aqui e lembrar que eu posso, que nós podemos, que tudo na vida vai ficar bem, que a gente nasceu para viver bem. É isso. Até mais.